por estar com os irmãos nesta manhã. Também aos nossos irmãos e amigos que nos assistem pelo canal internet www.worshiptv.org, que todos nós possamos nesta manhã compreender melhor o que é uma caminhada de fé. Eu escolhi para esta manhã, como título, está no boletim, um homem de fé. Realmente este relato nos diz que este homem era um homem de fé. Em meio àquele dia da crucifixão de Jesus, em nenhuma época a luz, o poder, o semblante de Jesus esteve tão abalado, tão enegrecido quanto neste dia, um dia de escuridão. Nada poderia ser visto na fisionomia de Jesus de bom. Somente dor, tristeza e desapontamento. Mas em meio a tudo isto, aquele homem que estava também sendo crucificado com Jesus, conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, ter um vislumbre, os reflexos do caráter e do amor de Jesus. Ele conseguiu ver aquilo que os homens não conseguiam ver. O relato diz que neste dia, um dia de tanta tristeza, todos aqueles que tinham em Jesus a sua esperança, havia sido frustrado. Os líderes da igreja naqueles dias condenaram Jesus. Os soldados prenderam, os soldados colocaram no madeiro, os soldados prenderam com pregos as suas mãos, os seus pés. E Jesus nada fez em seu favor. Muitos zombavam dizendo: se você é o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce do madeiro e salva também a nós, disse um dos ladrões. Em meio a tudo isto, aquele homem que estava também sendo crucificado junto com Jesus, conseguiu ter os reflexos do caráter e do amor de Jesus. Conseguiu perceber que aquele homem realmente tinha algo especial, algo diferente. Ele, em toda a sua vida, ele nunca ouviu ninguém orar pelos seus inimigos, pedir que Deus o perdoasse em meio a uma situação tão horrenda quanto a que ele estava passando. Então, esse homem conseguiu ver Jesus diferente. Quando todos negaram, quando todos fugiram, quando todos abandonaram, este homem estava ali percebendo algo diferente em Jesus. Eu peço desculpa para os irmãos e para os nossos amigos que nos assistem. Essa semana é uma semana terrível para mim. A gripe me pegou, só a garganta está ruim, eu não tenho dor, não tenho nada, mas a voz está afônica. E eu pensei de não vir, mas eu estava bem, e eu falei para o Zé Carlos: eu não sei se eu vou, Zé Carlos. Zé Carlos disse assim: vem, Alfeu, você tem que vir, é de sua responsabilidade. Então, se algo está atrapalhando, eu peço desculpa aos irmãos. A minha voz não é assim, ela é um pouco, não tão grave quanto está hoje. Não sabemos, na verdade, por que lei e quais os crimes este homem cometeu, pelo qual foi sentenciado à morte. Uma morte terrível, a mais forte que existia naqueles dias. Uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Nós não sabemos, entretanto, o que ele fez. Mas nós sabemos de uma coisa que ele fez naquele momento. Ele confiou em Jesus, ele percebeu em Jesus o Deus verdadeiro, o Filho de Deus. E então ele fez uma oração fervorosa a Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Que oração, que resposta também imediata. Hoje nós temos no meio da comunicação respostas imediatas. Nós clicamos e buscamos informações no mundo inteiro a respeito daquilo que nós queremos. Não é verdade? Muito rápida a internet. Mas a oração deste homem também foi uma resposta imediata. Deus tem a solução imediata para os nossos problemas. E quando Jesus ouviu, em meio à sua dor, à sua angústia, aquela voz dizendo: Senhor, por misericórdia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus, eu creio que olhou para a direita ou para a esquerda e disse assim: pois eu te afirmo hoje, eu te digo hoje mesmo, agora, que um dia, quando eu voltar, você estará comigo no paraíso. Jesus respondeu afirmativamente o desejo daquele coração angustioso, triste pela situação que estava passando. É verdade que nós não sabemos quanto tempo ainda aquele homem permaneceu na cruz. Se uma semana, alguns dias, algumas horas, alguns minutos antes de morrer, porque os soldados já haviam quebrado as suas pernas, mas nós sabemos que ele teve a lucidez de entender que aquele homem que ali estava no madeiro era o Salvador do mundo, era Jesus. Por muitas e muitas vezes, este jovem, como um jovem judeu, assim como as nossas crianças estavam aqui na frente aprendendo do amor de Jesus, da salvação, da resposta à oração, esse jovem também por muitas vezes esteve dentro da igreja. Esse jovem por muitas vezes ouviu os professores na escola dos profetas falarem a respeito da salvação de Deus através do seu Filho, o futuro, o vindouro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os dias passaram, ele se afastou da igreja, dos caminhos verdadeiros. Ele foi para o mundo e ele se perdeu, cometeu crimes e foi condenado. A condenação dele era justa, ele merecia. Mas aquele homem que estava sendo crucificado ao centro da cruz, ao centro das 3 cruzes, nada havia feito. Ele reconhecia. Por muitas e muitas vezes, este mesmo homem tinha observado na igreja de Jerusalém muitas e muitas pessoas, famílias, pais, sacerdotes, levarem a sua oferta para perdão dos seus pecados e ali imolarem um cordeiro no altar. O sacerdote recebendo os animais, as ofertas, colhendo o sangue, levando para o propiciatório. E ele observava, compreendendo que aquele simbolismo poderia ter algum significado lá para frente, não para os seus dias, não para ele próprio. Mas agora ele compreendeu, depois que ele recebeu a luz do Espírito Santo, o poder da justiça de Deus, para compreender que tudo aquilo que ele havia presenciado, visto e ouvido, se referia àquele homem que estava ali no madeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não titubeou, ele confiou, ele esperou, que realmente ele poderia ter uma nova vida, uma vida de paz, de perfeita paz, não aqui agora, naquele momento, mas quando Jesus vier em grande glória, em grande poder. O curto espaço de tempo que este homem teve foi o suficiente para que ele entregasse a sua vida, o seu coração, a sua mente a Jesus Cristo. Na verdade é isso que Jesus quer de nós. Nós não sabemos quanto tempo vamos estar ainda aqui. Nós temos planos para o ano que vem, para o mês que vem, para o amanhã, mas não somos donos deste tempo. Não sabemos o que poderá nos acontecer. Portanto, o dia de aceitar Jesus é hoje, é agora. Eu gosto do profeta Isaías e do profeta Jeremias, porque eles fazem apelos e mais apelos para o povo de Deus. E o profeta Jeremias diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aquele homem ouviu a voz de Jesus, ouviu a voz de Jesus perdoando os seus malfeitores. Então ele só poderia crer que realmente este era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em suas muitas idas até o templo, este criminoso ouviu muitos textos a respeito de Jesus. O capítulo 53, ele sabia de cor. 600 anos antes da vinda de Jesus, antes da consumação do Calvário, o profeta Isaías já
prenunciou o sofrimento de